Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. No nosso conteúdo de hoje, nós vamos deixar um pouco aí os polígonos de lado e vamos começar a estudar uma figura geométrica que muito deu trabalho aos matemáticos antigos, né? Para definir seus elementos, para definir suas equações características, mas que se encontra extremamente presente na natureza, no movimento dos astros e tudo mais, né? Um círculo perfeito chegou até a ser um objeto de admiração por alguns matemáticos da antiguidade. Então, como eu estou aqui dizendo para vocês, o nosso objeto de estudo ou os nossos objetos de estudo serão a circunferência e o círculo, tá? Primeiro, daqui a pouco nós vamos fazer uma diferenciação entre esses dois. Alguns ainda acham que circunferência e círculo são o mesmo objeto matemático, mas existe uma diferença entre os dois, tá? Então, nas imagens podemos observar a presença de formas que lembram circunferências e círculos, né? Na verdade, a criação da roda, né, chega a ser considerada a criação mais importante da era moderna da humanidade, tá bom? Nós temos aqui uma obra de arte cujo título é Alguns Círculos, tá? De Wallace Kandinsky, 1926. Olhe sobre tela, aí as dimensões da tela, tá? Tá lá no Museu de Nova York, tá ok? Nos Estados Unidos. E nós temos aí como um exemplo prático, né, da utilização desses objetos é a roda de automóvel, tá? Vamos começar pela definição de circunferência. Circunferência é uma linha fechada em um plano no qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado de centro. Deixa eu traduzir um pouco dessa definição para vocês, tá? Considere um plano no caso pode ser até esse plano aqui que está delimitado por essa borda preta. Nesse ponto eu desenho, nesse plano eu desenho um ponto, tá? Esse ponto será o centro da minha circunferência, tá ok? E através desse ponto eu marco todos os pontos que estão equidistantes a ele. Equidistante significa os pontos que estão à mesma distância, em todos os sentidos, tá? Quando eu faço a reunião de todos os pontos que são equidistantes a esse centro, eu acabo de criar uma figura geométrica conhecida como circunferência, tá? Então é uma linha fechada em um plano no qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto chamado de centro da circunferência, tá certo? Em uma circunferência, nós podemos destacar os seguintes elementos. Primeiro, o centro. O centro é o ponto fixo que fica à mesma distância, ou seja, é equidistante de todos os pontos na circunferência. Geralmente ele é indicado pela letra O, tá? Se vocês observarem aqui nessa circunferência, o centro dessa circunferência é determinado aqui exatamente pelo ponto O. O raio. O raio é um segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer ponto na extremidade, tá certo? Ou seja, a distância entre o ponto O e o ponto B, que está na extremidade da circunferência, é um raio. A distância entre o ponto O e o ponto A, que está na extremidade da circunferência, também é um raio. A distância do ponto O ao ponto C,
na extremidade da circunferência também é um raio. E detalhe, todas essas medidas são iguais. O raio ele tem uma medida constante dentro da circunferência, tá? Então os segmentos AO, BO e CO são raios da circunferência. Nós temos também um elemento chamado de corda. O que é uma corda? A corda é um segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Ou seja, se eu ligar dois pontos quaisquer da extremidade da circunferência, eu estou criando uma corda. Por exemplo, a corda AC, ela está aqui, um ponto na extremidade A e um ponto na extremidade C. Quando eu ligo os dois pontos, eu crio uma corda. O segmento DF, aqui, DF, se estão na extremidade, então eles formam também uma corda. E o segmento EF, que é esse aqui, formado por dois pontos na extremidade da circunferência. O detalhe é que, se vocês observarem, essas três cordas possuem tamanhos diferentes, possuem dimensões diferentes. Nós podemos ter uma corda maior do que outra, tá? Destaque para uma corda chamada de corda máxima. Não sei se esse texto vai ter aí no módulo de vocês, mas eu vou passar essa ideia aí para vocês. Existe um tamanho máximo que a corda pode assumir. Ele, no caso, é chamado de corda máxima. Que tamanho é esse, professor? É quando essa corda passa pelo centro da circunferência. Então, eu estou falando desse segmento AC, que é a maior corda possível que eu posso determinar nessa circunferência, exatamente quando ela passa pelo centro, tá? Mas essa corda máxima também é chamado de diâmetro, tá bom? Então, o diâmetro é qualquer corda da circunferência que passa pelo seu centro. Nesse caso, indicado pelo segmento que eu acabei de falar para vocês, que é o segmento AC, tá bom? Logo de cara, percebam que a corda, na verdade, ela equivale a dois raios, né? A corda máxima, a corda AC é a junção do raio AO com o raio CO. Então a gente já pode ir aqui com a ideia de que o diâmetro é o dobro do raio, ou o diâmetro corresponde a dois raios, tá? Então, ao considerar a circunferência e os pontos que estão em seu interior, nós obtemos um círculo. Ah, professor, aí é a diferença. Na circunferência, eu considero apenas os pontos que estão na extremidade. Mas aí, quando eu considero todos os pontos que estão aqui no interior da circunferência, como se a circunferência se tornasse um objeto sólido, por exemplo, uma tampa de panela, aí deixou de ser uma circunferência para ser um círculo, tá certo? O círculo ele é sólido aqui dentro, ele é fechado. A circunferência, no caso, é apenas o contorno. A gente pode associar a circunferência, por exemplo, a um anel, né? Que não tem, nesse caso, a parte interna. Só aí a borda da figura, a extremidade da figura, tá? Então, círculo é uma figura geométrica plana, composta por uma circunferência e por todos os pontos que estão no seu interior. Como eu falei para vocês, quando essa parte interna se torna sólida, nós temos aí agora um círculo, tá bom? Como é que a gente pode construir uma circunferência com o tamanho que a gente queira, professor, com um tamanho específico? Para construir uma circunferência, eu vou usar aí, no caso, um lápis, uma régua e um compasso. O compasso que é o material adequado para se construir uma circunferência, tá? Por exemplo, vamos construir uma circunferência de raio de 1,5 cm. Eu vou lá na minha régua, marco numa folha 1,5 cm,
um segmento de 1,5 cm com lápis. Posso até chamar esse segmento de OA. Inicia aqui no O e vai até o A. Já sabe que o O vai ser o centro da circunferência, né? No segundo passo, nós posicionamos o compasso com abertura igual ao comprimento que a gente fez, ponta de metal aqui na circunferência e a ponta com grafite que vai riscar no ponto A, que vale exatamente 1,5 cm, tá? Por fim, com a ponta seca do compasso no ponto O, gire-o até completar uma volta. Você vai girar o compasso. O detalhe é que para você girar esse compasso, para que ele risque bem, você tem que girar esse compasso um pouco inclinado, tá? Tem algumas pessoas que gostam de fazer o compasso deixando ele completamente reto, completamente paralelo à folha. Para que você consiga desenhar, na verdade, você tem que inclinar um pouco o compasso. E depois de inclinar que você faz o giro e aí a circunferência vai ficar perfeita, tá bom? Então, depois de vocês observarem as instruções, vocês vão tentar desenhar uma circunferência de raio diâmetro 4 centímetros. Já sabe que vai ter que pegar metade disso para fazer o raio. E uma circunferência de centro B de raio medindo 1,2 centímetros, tá certo? Isso aí fica para vocês se divertirem aí em casa construindo círculos, tá? Vai ter um dia que vocês vão precisar fazer essa construção e já vão estar familiarizados. Turma, essa é a nossa aula de hoje. Acompanhe a agenda de vocês. Lá nós temos uma atividade sobre esse conteúdo, tá? Deixo aqui um abraço para vocês e no próximo plantão nós tiraremos dúvidas sobre o conteúdo de círculos e circunferências, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula.